Boa noite a todas as pessoas. Estou aqui mais uma vez nessa live da Sobeca. Eu me chamo Suzy Araújo, sou enfermeira, especialista em cannabis e atualmente estou presidenta da Sobeca. Para mim é uma grata satisfação estar aqui mais uma noite com vocês. E hoje eu tenho a honra de receber aqui 3 companheiras enfermeiras maravilhosas que são as idealizadoras desse trabalho que a gente vem fazendo. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre essa história. Quero ouvi-las, né? Vamos mandar perguntas, interagir. Como eu comentei no nosso grupo hoje, quando a gente não sabe da nossa história, não sabe de onde vem, às vezes a gente se perde no caminho e não sabe onde quer chegar, né? Então, muito importante para mim estar fazendo esse registro aqui, estar moderando esse debate, que vai ser uma conversa, né? Uma conversa de enfermeiras, amigas, né? Companheiras, comadres. Então, quero que vocês também se sintam à vontade para interagir com a gente. Já estou vendo aqui que a nossa querida Nayara está aqui ao vivo. Vamos esperar ela entrar. Boa noite para todas as pessoas. Eu acho que você inverteu sua câmera. Ih, caiu. Mas tudo bem, faz parte. Ao vivo é assim mesmo, né? Vou esperar a Nayara voltar. Convidá-la. Boa noite, Priscila. Vamos hoje contar também com a presença da Amanda, que também é uma colega de trabalho maravilhosa. Vamos contar também com a presença da Jaque, que esteve aqui com a gente semana passada. Oi, Nai! Agora sim. Agora sim, Ao vivo tem bem-vinda. dessas coisas, Faz né? parte. Estamos aqui para isso. Ei, chegou a Amanda. Coisa Boa noite. boa. Sejam muito bem-vindas. Eu vou deixar que vocês se apresentem, tá bom? Então, Nayara, você pode começar. Gostaria muito que você dissesse quem você é. Conta um pouquinho da sua história para que a gente vá iniciando essa conversa, que, como eu falei no início, é uma conversa fluida, uma conversa para a gente se sentir à vontade, né? E para a gente partilhar também um pouco dos nossos sentimentos, né? Às vezes a gente fala muito sobre conteúdos teóricos e essa vivência ela é tão rica quanto os conteúdos que a gente tem compartilhado por aqui. Então, fique à vontade, quem é você, o que é que você faz da vida, né? Conta a sua história, como é que você chegou aqui nesse universo da cannabis e logo em seguida a Amanda também se apresenta, tá bom? Bom, então, eu sou Nayara Mazini, assim como Suzy, Amanda e Jaque, sou enfermeira de formação, né? Entrei nesse mundo da cannabis por conta da minha filhinha, Lelê, né? Que é uma criança especial, que tem uma síndrome rara, né? Chamada 1P36. E desenvolveu também a síndrome de Lennox-Gastaut, que é uma epilepsia de difícil controle que não tem cura, né? E aí, com um prognóstico aí de somente mais 5 anos de vida, foi no desespero que eu descobri a terapia com a cannabis. E foi uma revolução, né? Virou completamente a chave da nossa vida, né? Porque antes era uma criança que vivia em UTI, né, hospitalizada, e por outro lado eu não conseguia trabalhar, não conseguia ficar também, né, dar atenção para o meu outro filho, Miguel, era tudo muito difícil, né? Então, hoje, aí depois da cannabis, a Lele começou a andar, né? Ela já estava ficando acamada, ela começou a andar, ela não fala, mas ela expressa a vontade dela hoje. Ela está começando. Ela era super seletiva, né? Ela tem um autismo aí associado como comorbidade. Então, ela não comia, tinha muita dificuldade, ainda tem, né, com a questão de peso. Mas hoje ela está aprendendo a comer sozinha, né? O THC ele abre o apetite, né? Como as pessoas sabem, né? A famosa larica. E isso foi muito benéfico, muito bem-vindo para a Lelê.
como um resultado para a autonomia de vida dela, né? E o CBD para ajudar também no controle das convulsões. E hoje, né, até para desmistificar um pouquinho, né, eu uso tanto um óleo rico em CBD como um óleo rico em THC. E como é uma doença que não tem cura, então ela ainda convulsiona todos os dias, mas para uma criança que já teve mais de 140 convulsões em 24 horas, né? Hoje tem cerca de 2 a 5 convulsões por dia e consegue fazer, né? Consegue ir para a escolinha, consegue fazer as terapias, ter uma vida como uma outra criança, né? Isso faz toda a diferença. E desmistificando essa questão do THC, que eu acho muito importante, hoje, se as crises dela começam a engatilhar, eu paro as crises dela com o THC. Então, é o THC que corta as crises dela. Então, a gente precisa desmistificar essa questão do THC com o preconceito, né, que a sociedade tem. E aí, com tudo isso, veio também a minha vida como pesquisadora nessa temática, né? Então, sou pesquisadora desde 2018, fiz meu mestrado nessa temática, faço meu doutorado, consegui ser cofundadora das 2 associações canábicas que tem aqui em Marília, né? Então, consegui ajudar aí também 2 movimentos sociais muito importantes. E a nossa querida Sobeca, né? Que é um movimento de classe, uma luta de classe, de uma categoria profissional, que eu falo que é a única categoria profissional que fica 24 horas ao lado do paciente, né? É a enfermagem. E é uma profissão que merece muito ser valorizada, ter seu espaço, ser reconhecida, né? E galgar, sim, né, o seu espaço, inclusive nesse ambiente, né, do ecossistema canábico, como vem desenvolvendo, né, todo esse cenário no nosso país. Então, acho que é um pouquinho aí sobre mim, sobre minha vida, sobre a minha atuação. Maravilhosa. Eu sempre me emociono quando eu escuto, né, as histórias das mães aí que se tornam militantes e que se tornam estudiosas, né? Que você é uma pesquisadora, uma estudiosa da cannabis, né, Nai? E A gente é meio cultivadora flor de... também, e né? Esqueci do cultivadora detalhe. também. Um detalhe muito importante, né? Extremamente importante. Muito Porque bom. é cultivando que a gente descobre, inclusive, qual é a melhor planta que se adapta, né, a cada organismo. Esse é um outro ponto que ninguém sabe, né? Exatamente. Depois eu quero até fazer um comentário, né, sobre isso, mas vamos deixar a Amanda se apresentar também. Querida, que saudade que eu tava de você. Fica à vontade. Também, foi um prazer mesmo participar. Eu fico bem agradecida por vocês terem lembrado de mim para a gente conversar. Eu acho extremamente importante esses movimentos e enquanto enfermeira, né, eu sou enfermeira também há 13 anos pela prefeitura, né, daqui da cidade de Marília. Eu comecei na atenção básica como enfermeira assistencial, né, e a partir de lá a gente começa a perceber como funciona a realidade, como é a saúde das pessoas no dia a dia, né? A gente faz o acolhimento de manhã da população que realmente não tem acesso. Então, essa sim foi meu primeiro cenário. Dali eu fui convidada para assumir a gerência de uma unidade de saúde, e aí eu fiquei por 4 anos, assim, tendo uma outra perspectiva de como funciona o fluxo, o serviço, né, em si, como que é a estrutura, e dali agora eu estou na atenção secundária, né, eu estou no SAI, que é um serviço de assistência especializada, né, e além disso, né, eu com o meu marido, o Júnior, a gente tem autorização para cultivo, também para um paciente, que é o pai do Ju, né, meu sogro, que tem Parkinson, né, que foi uma coisa nova também aqui em Marília, enquanto as duas mães tinham, né, que a gente conheceu as duas mães em Marília, né, começando esse movimento, ficamos esperançosos e fomos os primeiros adultos aqui, né, assim, de Marília,
a ter essa autorização para cultivar para um adulto, né? Então, para um familiar. Então, e isso mexeu com a vida de todo mundo, né? Você aprende a estudar umas coisas que a gente fala enquanto profissional de saúde mesmo, e hoje a gente tem vergonha, né? A gente fala que ai, não tem evidência, ai, não tem, e aí a gente morde a língua, né? Com um monte de coisa e aprende que a gente não sabe tudo mesmo, né? Que assim, a gente está aqui para aprender enquanto profissionais de saúde. Acredito que enfermeira a gente vem para disseminar. E aí eu gosto de trazer esse olhar para a enfermeira. Como é que é ser enfermeira em casa, né? Como é que é ser enfermeira, mãe na área? Como é que é ser Amanda, enfermeira, um sogro que tem Parkinson? Como que a gente lida com isso no dia a dia, né? Como que é ser enfermeira e falar disso e não conseguir dar acesso? Como é participar de uma associação, né? Mas não ter autonomia suficiente para resolver os problemas do mundo, né? Então, assim, são perspectivas que a gente tem que eu acho que é muito bom a gente poder compartilhar aqui com as pessoas que de fora, assim, acreditam que é só o encanto, que é a coisa bonita, que é o lindo, que a gente ama falar também, mas tem todos uns enfrentamentos, né, enquanto enfermeira, enquanto cultivadoras autorizadas, então, assim, são os desafios, mas a gente gosta, né, a gente é enfermeira, a gente gosta de desafio. Parece que faz parte, né? Você se forma enfermeira e aí os desafios eles surgem, né? Porque na realidade eu sinto que nós somos uma categoria que ainda temos muito a conquistar, né? No nosso valor, inclusive de atuação profissional, né? Nos nossos direitos, enfim, tudo. E aí às vezes esses desafios eles também são reflexo, né? Assim, de um sistema que acaba colocando algumas profissões, né? Nesse lugar de superioridade, vamos dizer assim, mas que a gente sabe que nós somos o sangue circulante aí desse grande sistema, né? Sem a gente tem comentado isso em todos os lugares, né? Que sem a enfermagem não há nenhum serviço de saúde, não há nenhum sistema que se sustente, seja ele público ou privado, seja, né, uma porta de entrada, atenção básica, média e alta complexidade. Então, nossa categoria, na realidade, ela é muito importante, estratégica, né? E está nesse lugar de cuidar. E esse lugar de cuidar, historicamente, ele também é ocupado, né, por mulheres. A grande maioria das pessoas que se responsabilizam pelo cuidado, seja de forma profissional ou não, né, nas nossas relações pessoais, são mulheres. Então, a gente também vai de encontro, né, a um sistema, né, que tende a nos oprimir, nos violentar. Então, nós também, como uma categoria majoritariamente feminina, estamos aí nessa luta pelo reconhecimento, né, dessa importante função e missão que é ser cuidadoras, né, sermos cuidadoras. Então, é isso. Eu tive a alegria, né, de conhecer a Amanda no evento que vocês realizaram em Marília, né, nós participamos juntas da primeira mesa, né? Acredito que única, porque até então eu não fiquei sabendo de outra, que abriu espaço, né, para a gente falar sobre a enfermagem canábica, né? E aí é muito importante a gente se encontrar, né? Porque a gente entende que existem outras pessoas, né? Encontrar as nossas afins, né? Aí nesse Brasilzão, fazendo trabalhos semelhantes. E foi por isso também que surgiu a Sobeca, né, Nai? Conta um pouco para a gente de qual foi aí a sementinha que foi, né, semeada e que cresceu e hoje estamos aqui. Como é que foi essas primeiras conversas? A sementinha foi assim, né? Eu fui percebendo, né, que várias amigas enfermeiras estavam engajadas na luta, né, em movimentos, em associações, trabalhando já, né, com a terapia canábica, apoiando pacientes, né, no autocuidado e apoiando médicos também, né, auxiliando e ensinando médicos a prescrever, inclusive, né? E eu fui vendo que existiam muitos enfermeiros fazendo já esse trabalho, estudando muito, enfermeiros pesquisando, produzindo, né, conteúdo científico. E aí eu comecei a sentir essa necessidade de juntar essas pessoas, né, num espaço que fosse nosso, onde a gente pudesse falar da nossa profissão e como a gente construir um caminho, né, comum que fosse nosso, né, que fosse um percurso nosso, que fosse um espaço nosso e com a autonomia que nós merecemos enquanto enfermagem.
E aí eu fui chamei a Jaque, chamei a Amanda, fui chamando, né, as pessoas que eu tinha mais contato, e aí um chamou o outro, que chamou o outro, que chamou o outro, e hoje existe a Sobeca, que é esse movimento lindo, né, que foi constituída aí enquanto movimento há mais de um ano, foi fundada agora em junho, especialmente, né, na data de nascimento do professor Elisaldo Carlini, né, em homenagem a esse grande cientista brasileiro, e que a gente carrega, né, como referência e com tanto carinho, né? E hoje a Sobeca é uma instituição, né, e um movimento que vem a todo vapor mesmo, trabalhando para que a enfermagem conquiste o seu espaço, né? Que possa ter uma regulamentação, que possa prescrever, que possa ser uma especialidade, que possa ter, né, o seu reconhecimento dentro desse espaço e não num lugar de submissão, mas num lugar de autonomia, de capacidade técnica, né, de capacidade científica, e a gente vem trabalhando arduamente para isso. Então, essa sementinha foi lançada, e graças, né, a esse acolhimento mesmo, a esse chamado que todos esses corações, né, dessas enfermeiras e enfermeiros e enfermeires que atenderam a esse chamado, hoje existe a Sobeca. Ai, maravilha. E aí, Amanda, como é que foi quando a Nai mobilizou vocês, né, que estavam mais próximas para fazer essas primeiras conversas? Então, para a gente era uma coisa assim que acho que eu até então nem tinha parado para me colocar nesse meu papel, porque enquanto cultivadora, às vezes a gente se dedica num tempo integral ali em casa, trabalho, cultivo, e aí você sabe, e aí você entende um pouco, só que aí você percebe às vezes que está fazendo um efeito colateral, tudo, então você começa a ter um outro olhar, né? A partir disso. E a roda de conversa proporcionou a gente conhecer assim, né? Não só a mãe, fundadora de associação, a gente conheceu a Infercanábica, né? Também, que é uma querida, que você vê que assim faz um movimento do jeito dela, né? Então, assim, eu sempre acreditei nisso, assim, nessa construção, porque convencer todo mundo aqui que já conhece é fácil a gente falar de cannabis para quem conhece já. É muito difícil você no dia a dia quebrar aquele tabuzinho. E a enfermeira é o ser que quebra tabuzinho. A gente vai lá e fala, ó, assim não pode, é isso e assim. A gente faz o cuidado, né? A gente faz essa ponte do paciente que às vezes não entende o cuidado dele com o médico que está à frente ali, querendo que ele entenda do próprio corpo e ele realmente não sabe o que o corpo dele faz. Até o trabalho que eu faço, que veio de encontro com isso, que é com a saúde integrativa, é isso, é a pessoa entender que ela não é só um amontoado de carne, né? Que de vez em quando, né, precisa comer, beber e assim, nem tomar luz do sol, né? Até as plantinhas ganham mais regalias do que muitos de nós seres humanos, né? Então, assim, a gente percebe que enfermagem é o cuidado. Então, foi o cuidado com a planta, né? Que eu comecei a aprender, assim, a planta, nós somos plantinhas complexas, né? Com emoções. Porque a plantinha, ela precisa de luz, de nutriente, né? De água e de cuidado. Se você deixar uma plantinha lá na tua casa, no quintal, qualquer planta, a gente não está falando só da cannabis, mas qualquer plantinha, se você deixar lá no quintal esquecida, não for lá dar um oi, ver como é que tá, ela não vai fazer remédio, ela não vai dar tomate, ela não vai dar nada. Se você não cuidar de um ser humano que está ali, dependendo de você, não vai conseguir, entendeu? Então, assim, você vê essa questão do cuidado de uma forma integral, né? Eu conseguir enxergar todas essas dimensões. E o participar dessa roda de enfermeira foi maravilhoso por conta disso. A gente percebeu que, assim, eu já imaginei que eu inovasse dentro dessa área de cannabis, fazendo consultório, trabalhando com práticas integrativas, né, com saúde integrativa dentro do consultório, eu já achava que era o ápice da inovação, aí a gente encontra enfermeiras assim à frente na cannabis, que estão com pesquisas em andamento, então assim, a gente tem que se juntar mesmo, eu acredito que cada uma dentro da sua potência ali, e levar o movimento para frente, seja ali no consultório, seja ali com o paciente, seja ali com o colega médico que ainda tem um preconceito, né? Então,
acho que o nosso papel enquanto enfermeiros, né, e dentro da sociedade, hoje, dentro do movimento, né, porque tem essa questão do movimento, das pessoas, às vezes, né, quererem que fique muito aberto, e a gente, às vezes, não, que nem eu falei, a questão do cultivo, ela é tão complicada, porque quem tem autorização sabe o quanto é difícil de conseguir. Então, imagina só, você saber que muitas pessoas precisam, que muitas pessoas deveriam tá utilizando dessa medicação, né? E a gente sabendo dar o cuidado, né? Às vezes a gente desistindo do tratamento pela falta de manejo mesmo, né? Manejo de dose, de lidar com efeito colateral, de entender o que é o efeito colateral. Então a gente tem esse papel ali. Então a enfermagem tem um papel dentro do cenário canábico, né? Então é isso que a gente precisa começar a mostrar para as pessoas aqui. A gente pode atuar sim. Aqui é cuidado. E se relacionar com a cannabis, né? Vou fazer só um comentário para dar boas-vindas à Jaque, porque a Nayara falou de cultivadora, né? Você também. Como se relacionar com a cannabis ensina muito para a gente, né? A planta, ela, o mundo vegetal tem uma sabedoria, né? A gente tem aprendido muito com isso ao longo da história e da consolidação da humanidade mesmo. E a cannabis, ela ensina demais, né? Na sutileza ali, quem cultiva sabe o quanto que até mexer com a terra, né? Até você encontrar ali o feeling do cultivo também é uma relação que ensina bastante, né? Então, bem-vinda, já que deu É uma certo relação agora. terapêutica, né? O Isso, próprio exato. cultivo é terapêutico. Exato, exatamente. Já tem a sua ação aí, né? Desde o do cultivo até de todas as formas que você conseguir, né? Tá ali se comunicando com a cannabis de alguma forma, ela tem essa sabedoria, né? E aí, já que a gente está aqui conversando, né, sobre essa sementinha aí que vocês plantaram, né, com tanto carinho, né, de se encontrarem, começarem a conversar sobre isso, né, irem e as pessoas foram chegando, né, ao longo desse mais de um ano aí que está sendo construída a Sobeca, a gente tem comentado isso também, né, que a cannabis ela tem essa força também de unir pessoas, né? É uma planta que ela agrega muito, é uma planta que ensina também sobre coletividade. Então, vocês iniciaram tudo isso, né? Estão aqui as três semeadoras da Sobeca, não vou dizer fundadoras, porque fundadoras, né, são todas as pessoas que participaram lá da fundação oficial, mas que foi graças a vocês também, que foram as porta-vozes, né, assim, que foram trazendo, chamando as pessoas, inclusive eu, né, que estou aqui hoje com vocês aqui, recebi esse chamado e que bom estarmos juntas. Então, se você quiser você já se apresentou na última live, mas se você quiser se apresentar também rapidamente, falar do seu sentimento, né, lá de mais de um ano atrás, quando tudo começou, fique à vontade e aí a gente dá continuidade à conversa. Ah, meninas, vocês me ouvem Sim. bem? Ah, que bom. Ah, boa noite a todos, todos e todes. Desculpa o atraso, as coisas nem sempre acontecem do jeito que a gente imagina, né? Mas obrigada aí pelo convite, novamente, estar aí com vocês, sempre uma honra, um prazer. Mas eu diria que a grande culpada é a Nayara, na verdade, né? Porque a Nayara é uma pessoa assim que eu estudei com ela, né? A gente fez enfermagem juntas, né? Desde a faculdade já tinha bastante afinidade com ela. A gente se encontrou pouco porque cada um vai para um cenário, né? E a gente não pôde se ver, mas desde quando a gente pôde atuar junto, a gente se conectou, né? Eu sempre via na Nayara uma pessoa muito humana, muito sincera, muito honesta, né? E acho que isso a gente valoriza bastante, né? Sobretudo nos dias de hoje. E a Nayara, eu sempre acompanhava o trabalho dela como mãe, né? Então, para mim, ela é pioneira, assim, né? E aí, eu trabalhava com redução de danos, mas nas perspectivas de saúde mental mesmo, né? E até que um parente meu precisou da cannabis medicinal. Daí eu comecei a vê-la com numa outra perspectiva, além da redução de danos, né? E aí, aprendendo com a Nayara, a gente fundou, a Nayara, inclusive, ela compôs a
ela ajudou a gente a inaugurar a nossa associação Curinfor, né, de apoio à cannabis medicinal aqui no Paraná. E a Nayara, isso há 3 anos atrás, a gente já tem 3 anos de atuação, né? Então, a gente vê o quanto, em poucos anos, as coisas cresceram muito, avançaram bastante, né? E eu diria, assim, que tomara que o COFEM, o Corém, os Coréns regionais aí estejam nos acompanhando. A gente está aqui, eu acho que para dar fazer um chamamento para que a nossa entidade, a gente não precise provocá-la, né? Que elas mesmas se posicionem, nos ajude numa legislação que garanta o que a gente já está fazendo, né? Que é o cuidado junto à cannabis medicinal, né? A maconha terapêutica. Então, a gente, na verdade, está praticamente inaugurando uma área de atuação, né? Eu acho que tudo que vem agregar, gerar empregos para a área da enfermagem, eu acho que é super bem-vindo, né? Então, eu acho que passou da hora dos nossos órgãos competentes regulamentar a nosso favor, porque é mais empregos para a enfermagem, né? Então, eu acho que é um pouco isso, assim, agradecer o espaço, né? Vocês já falaram várias coisas bonitas, né? Então, eu só quis dar esse lado aí da história também. Legal, né, Jaque? Agradecer a Nayara. E Nayara foi um prazer, viu, Jaque? Foi um prazer imenso. Nossa, bateu uma saudade daquela época, né? nossa, A gente já era experiente da militante da sociedade. saúde mental desde aquela época. Ninguém gostava da saúde mental, só Só era nós, nós aqui. a nossa turminha. É, E eu Quantas falo assim coisas que eu, também, né? Quantas coisas vividas e construídas, né? sim, e eu acho que eu tenho esse dedinho, sabe, de juntar as pessoas para as pessoas unidas fazerem coisas, sabe? que bom. E eu Continue gosto com esse muito. dedinho. E como a gente aprende, né, também, Nayara, quando a gente se junta, né? Não vou dar spoiler, mas no Demais. trabalho que a gente está fazendo agora, na Sobeca, né, que em breve a gente espera celebrar, né, o sucesso desse trabalho, a gente, depois, eu estava pensando, né, depois dessa última reunião que a gente teve, que depois de 15 anos de formada, eu ainda aprendo coisas sobre a enfermagem, né, sobre a atuação, todas as nossas possibilidades de atuação, né. E aí eu quero fazer essa conexão com o que a Jaque falou, né, de que é um campo que se abre, né, para trabalho. Além da gente ter falado da importância da enfermagem, né, nessa atuação, nesse lugar de cuidado, né, de todas as atribuições que a gente tem, das possibilidades, né, que a gente tem de contribuir com a terapêutica, né, utilizando a maconha, utilizando a cannabis, a gente não pode ficar de fora né, como você falou, desse ecossistema, né? Então a gente está no Brasil nesse momento, né? Nessa trajetória de caminhar para construir uma regulamentação que não é uma coisa fácil, sabemos, né? Então precisa sim ter essa responsabilidade. Tudo que a gente vai construir que envolve saúde, que envolve o cuidado com a vida das pessoas, né? A gente tem que ter essa responsabilidade. Sabemos que aqui também tem algumas questões, né, que dificultam um pouco essa construção, mas a gente, dentro da nossa realidade enquanto país, a gente está caminhando para construir uma regulamentação e é impossível você construir uma regulamentação para uma nova especialidade, que eu vislumbro, né, a terapia canábica, o uso da cannabis de forma medicinal, como uma nova especialidade na área da saúde. Então, todas as profissões da saúde, elas precisam estar incluídas, inclusive porque, como a gente falou, que a cannabis ensina muito para a gente, um desses grandes aprendizados é de que a atuação ela deve ser multiprofissional, né? A gente precisa ter esse olhar integral sobre o ser humano. E não se cuida de um ser humano apenas com uma pessoa, apenas com um profissional, né? É preciso toda uma rede tanto na saúde como na nossa vida, né? A gente não vive só, né? Individualizar e isolar as pessoas, na realidade, é produzir adoecimento, né? E aí isso se aplica também para quando você estrutura um serviço, um programa ou um sistema de saúde, né? Então, a cannabis como sendo essa nova especialidade, que é o que a gente vislumbra para a enfermagem, e que a gente vai lutar por isso,
ela vai ser um campo de trabalho muito importante. E como a gente também tem comentado, a gente tem um sistema que é o sistema endocannabinoide, que a gente precisa se apropriar disso, a gente precisa conhecê-lo, a gente precisa saber, né, como lidar, como que interage, o que é que estimula, o que é que não estimula, né, o que é positivo para o sistema endocannabinoide, o que é que não. Então, a enfermagem ela precisa estar mesmo ocupando o seu lugar, não é ocupar o lugar de outras profissões, né, de outras pessoas, é ocupando o seu lugar dentro desse ecossistema da maconha utilizada de forma terapêutica, né? Então, se vocês quiserem comentar algo também sobre isso, a Amanda que está caladinha aí, só contemplando, Eu vou fazer uma provocação para Amanda, porque eu lembrei faz. de uma vez que a gente conversou, e principalmente ela que atuou bastante na atenção primária, ela me falou, né? A gente estava discutindo sobre a dificuldade, né, que os pacientes têm de acesso. E a Amanda me falou, ela falou assim, nossa, às vezes eu vejo tantos pacientes que eu atendo na atenção básica, né? E que poderiam melhorar tanto a condição de saúde, né, usando a cannabis. Acho que era legal, Amanda, você contar um pouquinho dessa sua experiência. Porque assim, ó, eu queria muito que tivesse mais enfermeiro de atenção básica que, assim, que vive essa realidade junto e que consegue entender a dimensão disso. Porque assim, ó, eu vou passar para vocês assim, ó, minimamente, o acolhimento de uma UBS às 7 da manhã, uma UBS de grande porte. É no mínimo 70 pessoas que a gente acolhe. O acolher é o quê? É você sentar, né? De frente e falar assim, pois não, o que você precisa hoje? Ah, eu tenho dor, eu tô inflamada, eu tô depressiva, eu tenho insônia, meu filho está convulsionando, dependente químico, sabe? Então, assim, onde que a gente não vê aplicabilidade ali? Dentro da atenção primária, entendeu? Então, assim, os pacientes, eles saem hoje do consultório com uma receita branca, uma receita carbonada, uma receita azul, o remédio para acordar, o remédio para dormir, o remédio da pressão, o remédio da diabetes. E ele sai com um arsenal de medicação que, de verdade, eu cuido de um idoso. Eles não conseguem dar conta de tomar sozinho tudo isso certinho, de horas. Então, assim, é muita medicação, sendo que, assim, lógico, a gente não pode achar também que a cannabis é só a planta, que é aquela coisa tranquila, né? A gente, quanto mais a gente pesquisa e entende, a gente sabe que tem efeitos colaterais, que tem interações medicamentosas importantes. Então, que assim, não dá para falar, serve para todo mundo, que a gente entende que não, tá? Mas, assim, se a gente olhar com cuidado ali, a gente sabe que tem aplicabilidade assim em todos os níveis de atenção, mas na atenção primária ali, com estímulo, lógico, das farmácias vivas, né, com programas, com políticas públicas que a gente possa construir, porque a bem verdade, a gente que está em associação, a gente sabe, a cannabis ela já é regulamentada já há muito tempo para quem tem dinheiro. Para os pacientes que dependem do SUS e que estão ali dependendo do alto custo do Estado e que depende de um mandato judicial para o município comprar e o município não compra, simplesmente porque o município não tem da onde, não sabe, entendeu? Então, assim, é muito frustrante a gente perceber que existe, sim, o caminho, o acesso para quem tem dinheiro hoje no Brasil e que a gente não vê esse acesso na atenção primária, né? Então, é o que, assim, é o que a gente hoje, né, tenta ali quebrar preconceitos, né, com a educação, com a informação. Então, é tentar ali para aquela pessoa informar, mas eu me coloco até, né, eu até te devolvo essa provocação, porque assim, e aí? O que a gente faz com aquele paciente do SUS que a gente vê que é um coitado, que a associação não dá conta, às vezes, de atender, porque ela tem que sobreviver, né? Ela tem que, as meninas ali que tocam associações sabem mais do que eu disso, né? Que a máquina tem que funcionar para poder continuar. É assim, a partir do momento que você assume com uma criança, uma pessoa, que você vai fazer a doação dessa medicação, enquanto associação, você não pode mais descumprir isso com aquela pessoa. Isso. Então, assim, como é que a gente vai fazer só a associação assumir essa galera toda? Entendeu? Então, assim, a gente precisa melhorar isso, a gente precisa melhorar a informação, a gente precisa explicar também para as pessoas que o sistema endocannabinoide ele também pode ser despertado com massagem, com fitoterápicos,
né, com um olhar na saúde mental, com um olhar na dimensão social, com um olhar na dimensão física também, porque dói, e a depressão vem da dor também, a insônia atrapalha, a insônia, o sono é ali na pirâmide de Maslow, ela tá ali na base. Então, assim, poxa vida, se a gente aprendeu a pirâmide tão bonitinha, né, na faculdade, e aí a gente vê na prática, poxa, a gente não consegue nem a base da pirâmide, a gente consegue fazer o paciente entender o que ele precisa para despertar o sistema endocannabinoide na base da pirâmide. Então, assim, é um trabalho longo, a gente precisa de todos os profissionais aí, mas aí devolvendo, e aí, né? Como é que a gente faz? Com aqueles que a gente não pode assistir, naquele com SUS a gente não consegue fazer mais por ele, né? Qual que é o caminho? O que a gente faz com essa pessoa? Nossa, é isso mesmo, Amanda, é perfeito. Porque, assim, hoje as associações, né, elas desenvolvem um trabalho importantíssimo, porque elas ocupam um lugar que o Estado não está fazendo, né? Tentando, assim, dar conta ao máximo dos pacientes, né, hipossuficientes, em vulnerabilidade social, né? Então, assim, todas as associações, elas fazem tudo que é possível para ajudar socialmente os pacientes que não conseguem custear, né, o próprio tratamento. E, além disso, né, ainda conseguem produzir o óleo, né, o óleo de cannabis, a um valor muito mais acessível do que o óleo importado, do que o óleo, né, vendido nas farmácias. Então, a importância das associações canábicas que a gente precisa falar, porque assim, a indústria farmacêutica vem com tudo, né? E quem está dando a cara para bater o tempo todo, inclusive de frente com a lei, são as associações, né? Então, quem exerce de fato o controle social hoje são as associações. Mas o que a gente vê de regulamentação, tudo é voltado à indústria, né? Então a gente tem que fazer sim essa crítica, né, Jaque? Eu até puxando um gancho aí do que a Amanda comentou, assim, eu acho como o enfermeiro ele tem essa formação de gestor por excelência, né? A gente vê o quanto quanto assim, não é puxando sardinha para brasa aqui, mas a gente sabe o quanto o enfermeiro ele tem na sua formação o perfil da gestão, né? Então, a gente sabe o quanto se desenvolve quando tem um enfermeiro na Secretaria de Saúde, como secretário de Saúde, né, como secretário estadual de saúde, a gente vê que tem uma outra desenvoltura. Então, eu estou vendo que tem entrando algumas pessoas que estão na formação de enfermeiros, né? Então, eu vou fazer um chamamento para que os enfermeiros que ocupam esses cargos, né, de gestão, possam nos ajudar nisso que a Amanda falou, né, de quebrar estigma, de levar para cada vez mais enfermeiros essa formação, né, que as secretarias estaduais de saúde se envolvam na formação, né, do campo da enfermagem como um todo, né, desde o técnico de enfermagem aos enfermeiros, né, as parteiras, para que esse conhecimento seja divulgado e para que eles que estão à frente também de processos de regulação na área da saúde, possam também criar protocolos para a gente poder atuar, né? Garantindo que a gente consiga levar efetivamente para as pessoas o maior número, assim, para que as pessoas consigam de fato acessar, porque é o que a Amanda falou, de forma brilhante. Hoje, as associações estão fazendo aquilo que o Estado está se omitindo, já passou da hora de se ter uma regulamentação para o cultivo, para as associações terem a tranquilidade de plantar. Hoje, a Nayara sabe o quanto foi difícil as associações que ela deu um impulsionamento em Marília, o quanto esse pessoal passou um perrengue, e o Márcio também foi preso, né, Nayara? Ficou 4 anos e meio preso, por fazer o quê? O óleo para o seu próprio filho e ajudar outras pessoas, né? Não dá mais, né? Então a gente corre o risco, a gente fica nesse limbo e fazendo aquilo que o Estado já deveria estar fazendo há muito tempo, que nem a Amanda falou. A gente poderia estar aí fazendo um desmame
psicotrópicos na atenção primária com óleo de cannabis, sabe? E a gente não está fazendo isso. Aí chega pacientes assim, da gente cortar o coração, da gente não conseguir atender, porque a associação também tem o seu limite, assim, né? A gente até consegue fornecer uma consulta aqui, né? Consegue, às vezes, articular com outra associação para que forneça um mês, mas e a continuidade desse cuidado? Né? Não dá mais, a gente passou da hora da gente, acho que é um chamamento que a gente faz enquanto classe também, porque, volto a frisar, a gente é 80% da força de trabalho na área da saúde, né? Então, volto a frisar que é angustiante ver esses pacientes precisando e a gente não conseguir fornecer, né? Porque também não adianta fornecer um óleo sintético também, não vai adiantar, né? A gente quer um óleo integral, orgânico, enfim, né? E além do fornecimento, tem essa responsabilidade do acompanhamento terapêutico, né? Já que você falou que as associações que trabalham de fato como associação, elas não querem só vender, não querem vender produto como a indústria faz, né? Elas não querem só fornecer os produtos para os seus associados e associadas, né? Elas têm essa responsabilidade, elas acolhem, elas conhecem essas pessoas, né? Eu falando assim pela equipe que está hoje no acolhimento da Liga Canábica, que é uma associação aqui de uma pessoa que eu faço parte, elas conhecem as pessoas, as histórias, né? As indicações de cada um, qual é o tipo de produto que usa, e isso gera uma responsabilidade muito grande, né? E aí, como vocês bem colocaram, o Estado não só se omite, como às vezes, inclusive, atrapalha e dificulta o trabalho que as associações têm feito, né? Nós temos milhares, né, centenas de milhares de pessoas hoje que são associados, associadas e associados dessas associações que estão aí, né, na resistência mesmo aqui no Brasil, e que a gente não pode, de repente, deixar essas pessoas desassistidas. Essas pessoas não podem simplesmente pararem, né, de tomar o seu remédio, de usar a sua pomada, enfim, de usar o seu produto, de fazer a sua terapia, né? E aí, por isso que é importante também que a enfermagem, em todas essas áreas que você citou, né, na formação, na gestão, em quem está lá na ponta, né, em quem está no ambiente hospitalar, as pessoas que estão atendendo de forma privada, né, as enfermeiras que são empreendedoras, toda a nossa categoria, quem trabalha como enfermeira obstetra, né, as parteiras, as técnicas de enfermagem, todo mundo precisa estar se apropriando, né, desse conhecimento, dessa nova área que é a cannabis, porque isso é uma realidade no Brasil, né? A gente encontra cada vez mais pessoas que estão utilizando a cannabis como um recurso terapêutico e a gente precisa saber como dar continuidade a esse cuidado, independente do lugar que a gente esteja, né? E aí eu sinto também assim que essa dificuldade da gente dialogar, às vezes, principalmente com quem executa, né, as políticas públicas, né, se dá também porque a gente ainda não tem no Brasil uma política pública de cannabis. A gente precisa disso para que o SUS consiga contemplar, né? Não só para fornecer produto, mas para que a gente garanta que tenha profissionais de saúde qualificados, habilitados para fazer prescrição, para fazer acompanhamento, para conectar toda a rede, que isso é uma coisa que a enfermagem faz, que é muito importante, que é conectar de forma intersetorial mesmo, né? A gente conecta a rede de saúde, desde qual seja a porta de entrada que essa pessoa acessou, né? O SUS, até os outros setores, né? Então, a enfermagem é quem geralmente identifica um caso de violência, a enfermagem é quem geralmente identifica uma negligência com uma criança, que aciona o conselho tutelar, é a enfermagem que faz a conexão, né, com programas de emprego e renda lá do seu município, do seu bairro, né? Então, é a enfermagem que está coordenando, né, e apoiando os agentes comunitários de saúde, por exemplo, né, que é quem está indo na casa das pessoas. É a enfermagem que faz o diálogo com todos os outros profissionais, né, sobre o cuidado com essa pessoa, se alimentou, se não alimentou, né, se essa atuação do profissional da nutrição, da físio, né, do médico, do educador físico, enfim, do assistente social, a gente que conecta todo mundo, né? Então é super importante esse apelo, né, Jaque, que você faz, para que todas as nossas colegas e os nossos colegas que são da enfermagem estejam buscando esse conhecimento. Hoje a gente tem alguns cursos, né, de formação que dão pelo menos um suporte básico para você entender o que é a cannabis, né, como é que
como é que se usa, o que é importante saber do sistema endocannabinoide, que inclusive é gratuito, que está aí nas redes, né, para a gente ir buscando essas informações e esperamos que em breve a gente possa também, né, estar oferecendo isso para a nossa categoria, enquanto Sociedade Brasileira de Enfermagem Canábica. E aí eu também quero fazer uma provocação, né, que como eu sempre vou e volto, e puxo para essa história da política, né? Não só da política partidária, mas dessa articulação política que movimenta um conselho, né, de uma categoria específica, eu também não consigo entender esse silenciamento, e aí trago polêmicas, né, mas estamos aqui para isso também, esse vamos fingir que nada está acontecendo, que a maioria, a grande maioria dos conselhos de enfermagem, né, estão, assim, é meio que, tipo, não, vamos ficar aqui caladinho para ver até quando a gente vai conseguir empurrar isso com a barriga, né? Então, um conselho que represente, né, que proteja, que regulamente, né, que esteja preocupado em dar, inclusive, suporte para que as profissionais da enfermagem possam estar atuando, precisa também estar se sentindo, né, provocado e chamado, né, precisa se sentir nessa obrigação também, né? Então, tanto o Estado tem que se sentir na obrigação, né, de se responsabilizar por esse contexto que envolve a saúde das pessoas, né, e que é uma realidade e é um caminho sem volta, porque pessoas como eu, né, como você, Nai, como a Amanda, como a Jaque, a gente não vai desistir, né, de estudar, de trabalhar, de usar e de, inclusive, garantir os remédios, né, dos nossos filhos, dos nossos familiares e nossos também, né? A cannabis é um caminho meio que sem volta, então eu também sinto um pouco dessa ausência de responsabilidade, né, da maioria dos nossos conselhos. Você tem, assim, uma ou outra iniciativa pontual, né, de buscar saber, de divulgar uma informação sutil, né, de publicar ali uma notícia, uma entrevista, mas a gente não tem uma movimentação política, né, da nossa categoria para isso, né? Não sei se vocês querem também comentar sobre. Eu acho que a gente vem de uma experiência traumática do piso, né? Do piso da enfermagem, que eu acho Uma coisa assim, que parece óbvia, né, Nai? E que foi tão difícil. foi uma experiência muito traumática, né? E no frigir dos ovos ainda a gente vai colher frutos amargos ainda disso, né? Estamos colhendo frutos amargos disso, né? Então, assim, eu acredito que a gente precisa chamar mesmo, né? Convidar os conselhos, né? Na verdade, quem vai fazer essa política da boa vizinhança somos nós. Porque eu não consigo ainda acreditar que essa política venha de cima para baixo, num sentido de um acolhimento para a gente, sabe? Para nós que já estamos atuando, que precisamos de uma regulamentação que nos ampare, né? Que nos dê a legalidade que nós precisamos, né? O reconhecimento que nós precisamos. Então, eu acho que esse movimento vai ter que ser de baixo para cima mesmo, né? Como tudo tem sido no mundo da cannabis, né? Desde então, desde as mães, né, que tiveram que provocar a Anvisa lá atrás e bater na porta né, e fazer, né, Estudar, né? filmes, Criar né? associação. Exatamente. E assim foi também quando teve aquela resolução do CFM querendo proibir, né, os tipos, né, de doença que poderiam ou não ser prescritos, né? E aí vão as famílias novamente para a porta, né, dos conselhos de medicina para dizer não, nós existimos e nossas doenças precisam sim também ser tratadas e não só a epilepsia refratária, né? Então, tudo tem sido um movimento da sociedade civil, né? E no nosso movimento enquanto classe de trabalhadores, como categoria profissional, também não vai ser diferente. Eu não consigo ver uma coisa diferente acontecendo, sabe? Posso até estar errada, espero, espero estar muito enganada no que eu tenho visto, né? Mas acredito que isso
tenha que partir de nós mesmos. É isso, né? Não sei se Deixa eu vocês só. Eu concordam. concordo, e é por isso que a gente tem que ter cada vez mais, né, a nossa categoria unida e provocando, estudando, se apropriando, porque quando a gente tem segurança do que a gente faz, a gente tem força também, né, para seguir em frente. Então, hoje a gente, nós, enquanto Sociedade Brasileira de Enfermagem Canábica, né, nós estamos construindo, né, um passo de cada vez, essa caminhada mesmo, né? Eu fiz essa provocação para vocês para dizer que nós nos responsabilizamos também, né, por isso. E em breve a gente vai estar chamando, né, os nossos conselhos para estar dialogando. E aí eu queria só responder aqui, eu vi que a Jaque respondeu como comentário, mas alguém perguntou aonde encontrar esses cursos, né? Então, assim, cursos, as associações geralmente elas oferecem cursos, né, cursos básicos para quem é associada, para o público em geral, mas existe um curso, né, que é gratuito, que é transmitido pelo YouTube, que é uma plataforma que as pessoas têm mais facilidade de acessar, né, que é o curso da Unifesp. E eu nem sei se as inscrições tinham sido prorrogadas até de 30, se não me engano. Eu não sei se é isso mesmo, tá? Mas procurem lá no YouTube, que Move Recan, também no canal, tem todas as aulas. Eu acho que está na 10ª edição, se não me engano, do curso. É um curso muito bom, que traz informações embasadas, né, com consistência, com responsabilidade social também, né, que é algo muito importante. É gratuito. Você recebe, inclusive, um certificado, né, pela Unifesp. E aí, para quem é profissional da saúde, né, que quer estar aprofundando um pouco mais nesse conhecimento, existem algumas especializações que estão disponíveis já, e em breve a gente espera também ofertar os cursos para a nossa categoria, né? Então é isso. Não sei se tem mais algum comentário aqui, mas podem ficar à vontade também para vocês irem falando enquanto eu vou olhando, tá? E aí, Nai, me diz aí, depois que a gente começou a conversar, como é que foi essa caminhada para a gente fundar a Sobeca? A gente criou um grupo no WhatsApp, começou com quantas pessoas e hoje já temos para lá de 50. Me diz aí como é que tá. Nossa, começou com 3, né? Começou com 3 e aí foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje a gente está com quantos? Eu não lembro. Deixa eu ver aqui o grupo geral. Mas Ah, enfim, a gente foi se juntando. o Celton da ABEM Bahia, muito legal. Sim, Obrigada, Ai, que Celton, por bom. estar que aqui com a bom. gente. Muito importante sua participação. Inclusive, nos 65. baseamos. 75, ó, coisa boa. 65. 60. 60, 65. Inclusive, nos baseamos numa resolução do Corém Bahia para desenvolver um trabalho que, se Deus quiser, logo vai estar aí também sendo notícia, né? Sinta-se Nordeste, né, convidado, gente? inclusive, né, Celton, para estar contribuindo e para chamar a gente para conversar aí com a BEM da Bahia. A gente está querendo agregar e unir forças, né? As Unir É. forças, com associações. certeza. Ô, Suzy, você comentou da questão, né, de quanto é importante a gente estudar também, né? Porque acho que quanto mais qualificação, né, quanto mais formação política, acho que é importante para a gente enquanto categoria, né? Lembrar que não vai servir, não serve para a gente qualquer regulamentação, né? Tem que ser uma regulamentação popular mesmo, né? Que as associações elas de fato elas possam ser contempladas, né? Que a indústria farmacêutica não tenha prioridade, pelo contrário, né? É algo que é milenar. Inclusive, eu estou fazendo um curso de extração e aí o professor falou assim que não tem método melhor que aquele da garrafada com álcool que as nossas ancestrais faziam, né? Com a cannabis, né? Ele falou assim que isso não tem método avançado que seja melhor do que esse, né? E é um cara que é estudioso, ele é farmacêutico, né? Então, eu acho que a gente precisa olhar assim o quanto a cannabis é um remédio, né? Que Isso.
já tem conhecimento de mais de 2.000 anos, né? E quanto a gente precisa resgatar essa ancestralidade e trazer para a pauta, né? Essa questão do uso religioso também, né? Tem várias... Acho que uma das nossas companheiras do grupo falou que estava acompanhando uma comunidade que faz o uso também da cannabis medicinal, um contexto religioso, que estava sendo perseguido, não estava conseguindo regulamentação, né? Então, eu acho que a gente precisa fazer realmente uma regulamentação popular, né? Que a gente possa ter a tranquilidade de fazer para a gente, de seja uma medicina natural, que seja para a gente, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, né? Para que cada vez mais pessoas também possam acessar, sem precisar ter que ter uma receita médica, por exemplo, né? Que ela possa acessar como se fosse um maracujá que ela pega ali do pé do quintal dela, né? Então, esse é o meu grande sonho. Não sei se um dia a gente vai chegar nesse ponto, mas, assim, os povos assim, afegãos já faziam isso, já sabiam como manusear a planta, né? E a gente está delegando um conhecimento que é popular para a indústria farmacêutica. Não dá para isso acontecer, né? A gente quer realmente uma regulamentação popular. Exato. Passe pelas pessoas e não pelo lucro, pelo capitalismo. Exato. Como isso é importante, viu, Jaque? Esse é um debate que me move muito, porque a minha formação toda foi na educação popular em saúde, né, aqui na UFPB. E aí, eu costumo sempre dizer, né, eu lembro que até no evento que a gente participou lá em Marília, que já no fim, assim, eu me sentindo muito provocada, acabei fazendo, né, uma fala bem emocionada de dizer que eu me sinto muito incomodada quando eu vejo essa gourmetização, sabe, da cannabis, porque obviamente que eu no lugar de enfermeira, né, de como uma profissional de saúde, né, uma estudiosa, a gente usa as evidências científicas nos lugares aonde a ciência ela precisa estar ali presente, né? Mas essas evidências científicas elas vêm da medicina popular. Ninguém viu a planta da maconha ali e disse, eu vou estudar a maconha que ela deve ser boa para alguma coisa. Não. Né, foram os nossos povos originários, inclusive aqui no Brasil, se relacionam com a maconha, né, com seus diversos nomes, há milhares de anos. Né? A gente nem sabe exatamente, quando a gente vai estudar a história, né, da cannabis, a gente nem sabe exatamente quanto tempo faz que a cannabis, que os homens, né, que a humanidade se relaciona com essa planta, né, de onde foi que ela veio. Né? Existem, obviamente, alguns estudos, né, que sinalizam para a gente ali na Ásia, que chegou... enfim, no processo de escravização veio, né, com essas pessoas que estavam sendo escravizadas e que aqui também, né, os usos tradicionais das comunidades tradicionais, também há alguns registros, né, que tem essa dificuldade do registro em papel, do registro científico, né, porque foram culturas, foram povos, né, foram comunidades que foram violentados e que tiveram, inclusive, as suas práticas de cuidado em saúde negadas, né, e subjugadas, né? Tem dois documentários que eu acho maravilhosos, lindíssimos, que eu amo muito e que eu sempre recomendo assistir, que é o Dirijo, que também está nas redes aí, e um trecho de uma reportagem, não sei se vocês já viram essa, do município de Cruzeta, que acho que é no Rio Grande do Norte, que é a coisa mais linda do mundo, né? Que conta essa história, né? De que chega alguém vindo de um lugar distante, de um delegado, né? Para ocupar esse cargo. E quando ele chega, tinha maconha nos canteiros das ruas, nas praças, as pessoas cultivavam no quintal e as pessoas falam sobre isso com muita naturalidade, porque eram as raizeiras, as herveiras, benzedeiras, parteiras, né, as avós que faziam ali os lambedores, né, que faziam as tinturas, as garrafadas, que utilizavam essa planta, que comiam, né, que maceravam para tudo, até para soluço, né, para abrir o apetite, né, quando a criança estava ali meio que sem querer comer, enfim. E eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, né? A gente quer sim ter medicamentos, mas a gente quer também ter fitoterápicos, a gente quer que as pessoas possam cultivar no quintal, porque há quem queira cultivar e há quem não queira ou não possa cultivar, né? Então, o que a gente precisa
devolver essa planta para o lugar dela de origem, né? Que é a natureza, que são os nossos quintais, né? Que são as farmácias vivas, né? Que é a medicina popular, que é a fitoterapia, e as pessoas se relacionem com ela, né, livremente, porque nós temos uma infinidade de ervas, de plantas medicinais, né? Nós temos, inclusive, muitas espécies, né, de plantas que são nativas nossas e que só tem aqui, e que a gente, né, às vezes não explora, inclusive, essa potencialidade terapêutica que essas plantas têm, porque nós sabemos das dificuldades, dos desafios que uma grande indústria, como é a indústria farmacêutica, ela acaba trazendo para a medicina popular, né? Então, isso é algo que me toca, assim, que me atravessa de forma muito profunda, né? Os usos ritualísticos, né? Os usos religiosos, todos os usos para mim são terapêuticos, né? Porque ninguém busca a cannabis, a maconha, a liamba, né? Querendo ficar mal, todo mundo quer ficar bem. E aí as pessoas, elas são diversas, elas são diferentes, né? Então, para mim, tomar 2 gotinhas do óleo para dormir funciona. Mas para a Nayara pode não funcionar. Para a Nayara, o que ela está precisando naquele momento é uma pomada para passar, né, numa articulação que vai aliviar a sua dor. Inclusive, queria fazer o registro, né, que a nossa companheira Priscila, inclusive, pediu para a gente registrar, né, que hoje é o dia da gente divulgar, né, e conversar sobre a dor. E a cannabis, ela é uma planta que ela pode ser utilizada de forma muito eficiente, né, para o cuidado, né, de uma pessoa que sente dor. E é isso, eu queria também fazer esse registro de que, para mim, é muito, muito importante que a gente construa uma regulamentação e que a gente construa essa consciência de classe, reforçando que as comunidades tradicionais, elas precisam ser colocadas na roda, né? Essas pessoas que mantiveram, inclusive, que foram as grandes guardiãs dessa sabedoria, né? Quando a gente viveu aí esse centenário, né, de criminalização, de perseguição, de difusão de fake news sobre a cannabis, né? Que hoje a gente sabe que foi uma grande fake news, né? Que houveram muitos outros interesses por trás, né, da criminalização da cannabis, né, a origem da criminalização, ela é pautada na criminalização de pessoas que até hoje são criminalizadas, né, pessoas que estavam ali nas periferias dos grandes centros, pessoas que conseguiram, né, com muito sofrimento, sobreviver à escravização, né, os próprios brasileiros, né, e latino-americanos. Então, a gente, infelizmente, tem aí essa história que eu creio que a humanidade em algum momento vai se envergonhar dela e que nós, como uma categoria que se relaciona, inclusive, com esses saberes, né? Porque eu lembro que na época que eu estava na atenção básica, muito a gente tinha que dialogar com as pessoas e incluir naquele projeto terapêutico que estava ali sendo construído as práticas da fitoterapia, né, e da medicina popular. Então, a gente que dá a orientação, a gente que diz, olha, sabia que se você fizer assim, né, tem um nível de segurança maior, você vai prolongar a vida útil do seu remédio, você pode armazenar dessa forma, né, que vai manter as propriedades terapêuticas. Então, eu acho que esse lugar de ter humildade, eu já vou concluir, viu, gente, que eu falo muito. Esse lugar de se colocar nessa humildade de reconhecer a sabedoria das pessoas, né? Mesmo que elas não tenham formação de nível superior, mesmo que elas não sejam profissionais de saúde, mas a gente, inclusive aqui no Brasil, a gente sobreviveu por conta da fitoterapia. Até hoje tem lugares, né? Eu falo de João Pessoa, né? A gente sabe que, a depender da região que você esteja, há indicadores e condicionantes sociais que também promovem, né, mais adoecimento nas pessoas. Então, existem cidades aqui no interior, né, em toda a região Nordeste, na região Norte, que não chega médico, que não chega profissional de saúde, né? Para você tem que se deslocar, às vezes, quilômetros para você ter acesso a uma unidade básica de saúde, né, ou a um pronto atendimento de um hospital que muitas vezes é regional e que tem uma demanda de uma região inteira. Então, são as pessoas que trabalham com medicina popular que garantem um mínimo de cuidado e de sobrevivência, né, para uma grande parcela da população. E por isso também, Suzy, a gente inclui nessa agenda a reparação social, né? Isso.
porque não dá para a gente falar, né, da cannabis dessa forma gourmetizada, né, da Elitizada, né? glamourosidade, né, glamurosa, né, industrializada, sem contar as pessoas que sofreram os danos da criminalização dessa planta, né, o absurdo da criminalização de uma planta, né, que faz bem para a saúde. E o que no meu mestrado, né, eu pude estudar a trajetória dos médicos prescritores, né, que iniciaram a prescrição no Brasil. E aí o que eu pude observar foi o que eu presenciei com a minha própria filha, que a prática clínica ela está muito mais avançada do que as próprias evidências. Exato. Porque o tempo, o custo para você fazer uma pesquisa é muito alto. Né? Até você publicar, vão anos para sair uma publicação. E olha que hoje nós temos mais de 66 mil artigos publicados sobre essa temática, né? Mas, por exemplo, eu comecei dando a cannabis para Lelê por conta das crises convulsivas. Mas melhorou a disfagia, melhorou a coordenação motora, melhorou o cognitivo dela, melhorou a interação social, né? Então, melhorou a imunidade. Eu nunca mais dei antibiótico para Letícia. E ela tomava antibiótico contínuo. Então, são coisas que ainda não está ali, né, escrito na ciência, publicado e tal. Mas a gente vê no dia a dia com os pacientes acontecendo. Né? Então, quando alguém falar que não existe evidência científica, a gente precisa falar para essa pessoa estudar. Isso. Simples assim, né? E não esquecer nunca de colocar na agenda a reparação social, porque é muita gente que é presa, que é morta, que é perseguida, são comunidades, né? São pessoas em situação de vulnerabilidade, em situação de pobreza, pela cor também, né? Porque tem um recorte racista a criminalização da maconha. Então a gente nunca pode deixar de lado essa pauta e não esquecer, porque um dia que a gente regulamentar e que muita gente vai lucrar com esse comércio, principalmente a indústria, a gente não esquecer dessas pessoas que sofreram, sofrem e são inclusive mortas por essa maldita guerra às drogas. Então, E acho muito importante a gente falar isso também, né, Nay? A gente já comentou que possamos ser a voz de quem não pode falar, né? Porque nós sabemos que pela cor da nossa pele, nós temos muitos privilégios, né? A gente sabe que mesmo as mães, né, de crianças com deficiências, com síndromes raras, né, que têm indicações terapêuticas para utilizar cannabis, às vezes não pode fazer por conta de ser uma mulher preta que está na periferia, né, que, como a gente já falou, vive uma situação de várias vulnerabilidades e violências, e que, além de não ser acessível, como a gente também já falou, mesmo que as associações tentem, mas isso ainda tem um custo, ainda tem que se pagar um dinheiro para você ter acesso a um produto, né? A gente precisa que isso esteja disponível no SUS, tanto quanto o acesso a consultas, né, de profissionais prescritores e prescritoras, mas muitas pessoas elas não têm esse privilégio de estar aqui falando, de estar cultivando, né, de estar utilizando. E aí, dialogando com o que a gente vem falando, tem 2 comentários aqui que eu acho super importantes a gente falar, que é o da Denise, que ela diz que lindo, né? Ouvir o que faz sentido para mim. Eu sou bisneta de Índia e cresci vendo as ervas como aliadas na prática de cuidados em saúde. Senti falta da cannabis nesse contexto. Pois é, Denise, é o que a gente está dizendo. Ela já esteve, né, em algum momento. E aí isso foi privado mesmo, né? Foi retirado, né, de que os nossos povos originários eles pudessem continuar se relacionando. E aí ela continua dizendo que teve a oportunidade, né, de morar em Angola e que lá o cenário é diferente, né? Não tem a demonização, né, que há aqui, né? Que a erva ela é utilizada, né, tranquilamente, né, nas tribos e num cenário e contexto diferente do nosso, né? E a gente está aqui também por isso, né? Tudo isso que a gente está falando, mas para que a gente volte a ter essa realidade, né? Então, muito importante, viu, Nay, você falar isso da reparação histórica. Até hoje, né, as pessoas elas continuam sendo criminalizadas, né? A gente vê aqui no nosso perfil da Sobeca mesmo, recentemente a gente teve que lançar notas de repúdio, né, por conta
disso, né? De criminalização de famílias, né? De colocar crianças e adolescentes, às vezes, inclusive expor essas crianças e adolescentes a essa situação, né? De ser violento, de tirar você de dentro da sua casa, prender seu pai, prender sua mãe, recolher suas plantas, recolher seu remédio e você ficar, né? Ainda bem que a família às vezes chega, né, junto, mas a maioria também do contexto das mulheres, especialmente as mulheres que têm crianças com síndromes raras, né, com deficiências, é de ser solitária, né, de não ter rede, não ter com quem contar. Então, uma mulher que corre o risco de ser criminalizada porque está plantando, né, maconha no quintal para fazer o remédio para o filho, se essa mulher ela vai presa, esse filho vai para onde, né? Quem fica com essa pessoa? Então, isso é um absurdo, né? A gente vive isso, né? Os cultivadores, eles são colocados no mesmo pacote de grandes traficantes, né? Inclusive traficantes que usam terno e gravata e que transportam drogas em aviões oficiais, né? Então, isso é um absurdo, né? Os nossos jardineiros, como a gente chama, né? Os nossos cultivadores, eles não podem ser colocados nesse lugar de criminalização. Essas mulheres cuidadoras, né? Essas mães não podem estar sendo expostas o tempo inteiro a A violência de essas Estado, né? violências, né? É uma violência, exatamente. Então, eu sinto também que, assim, a cannabis a gente ainda tem muito a caminhar, mas é um caminho sem volta, porque o que a gente está buscando, na realidade, é a garantia dos nossos direitos constitucionais, né? Então, é isso. Eu acho que a Amanda caiu, a gente já está chegando aí, né? Um pouquinho mais de 1 hora de live, e claro que se vocês quiserem ficar conversando aqui, eu tô pronta, né? Mas aí, em respeito às pessoas que estão nos acompanhando, né, e que precisam aí concluir as suas atividades noturnas, eu queria convidar vocês para irmos fazendo aí nossas falas, né, finalizadoras, né, concluindo nosso raciocínio, né, a linha de pensamento. Então, fiquem à vontade aí para ir fazendo os arremates. Quem quer começar? Bom, eu acho que eu quero deixar mesmo um grande apelo, né, às nossas entidades de classe, aos Corens, às ABENs, ao COFEM, né, que se unam a gente nessa luta, né, pela regulamentação da nossa profissão para atuação nesse cenário que está dado, não tem volta, né? E nós precisamos desse apoio porque as pessoas precisam, né? Os pacientes, os usuários que a gente apoia, que a gente já está no cuidado direto ou indiretamente, eles precisam que a enfermagem esteja regulamentada mesmo, né? Para atuar com segurança. Porque o paciente que a gente está cuidando hoje no cenário, né, ambulatorial, ele pode passar por uma internação e esse enfermeiro que está dentro do hospital, ele precisa entender de interação medicamentosa, né, de administração, de como potencializar, como, né, reduzir efeitos colaterais, de como poder também fazer, né, essa terapêutica ser efetiva para o paciente sem efeitos adversos, né? Então, assim, fica um apelo para as nossas entidades de classe para nos apoiar e que nós não vamos desistir, porque nós somos enfermeiras e acreditamos na enfermagem. Então, eu deixo esse grande apelo. Maravilhosa. Eu só não caí, não. Eu até avisei a Nai, quando eu conversei com ela, eu só ia conseguir participar até às 8 ativamente. Ah, tá bom. Tenho as obrigações aqui em casa, tadinho. Tem que cuidar do sogro, tem que dar café também, mas peraí, tô voltando aqui, gente. Foi um prazer imenso e acho que é isso tudo. Eu tô feliz e como eu comentei, assim, eu tô confiante que o trabalho, vocês são boas, né, no que vocês fazem. Tenho certeza que vocês à frente disso, com essas aberturas, né, tendo essa abertura dos nossos conselhos, né, para discutir isso, porque realmente também não acho que vem de cima para baixo, não. Normalmente essas coisas elas vêm de baixo para cima, né? A sociedade ela busca por isso. A Anvisa foi um exemplo disso, né? A Anvisa foi
um órgão que só se mobilizou com a parte civil, né? Depois que as mães foram atrás de falar, oh, eu preciso disso aqui, isso aqui não tem regulamentação, e aí? Você presa por tráfico, né? Então, assim, mas hoje acho que é entender que sim, existem indústrias que estão lucrando, existem indústrias que vão lucrar, existe a indústria farmacêutica que já lucra há muito tempo, e o que a gente não tem hoje é o acesso a quem não tem, né? A quem não tem dinheiro, a quem não tem para colocar o pão na mesa. Então, realmente, a gente precisa que entendam, né, que é uma planta que ela precisa de regulamentação, precisa de uma regulamentação para as pessoas entenderem o que é, precisam entender isso dentro das universidades, precisam entender isso dentro dos hospitais, precisam entender em todos os serviços de saúde que existe esse sistema endocannabinoide, que é um sistema que, quando ele foi descoberto, a maioria dos nossos professores já estavam na ativa, trabalhando, e assim, realmente quem não está na vanguarda das pesquisas não sabe desse sistema novo. Então, é assim, a conversa a gente começa assim, né? Normalmente a gente fala, ó, realmente é um sistema novo, o sistema endocannabinoide é um sistema como qualquer outro, a gente descobriu o sistema hormonal há pouco tempo atrás, né? Então, assim, a gente precisa estar à frente, né? O profissional que não se mantiver atualizado em relação ao sistema endocannabinoide vai estar para trás, né? Então, a gente precisa que todos entendam, para que possam explicar para os seus pacientes, para que possam saber como dar acesso de maneira legal, né? De maneira controlada para os pacientes, porque a gente sabe que também que não dá para pegar qualquer planta e falar para qualquer paciente fazer um chá daquilo de qualquer maneira, porque a gente sabe que tem o jeito certo de fazer as coisas também. Então, mas é um caminho, gente, e eu tô feliz aqui de estar com vocês. Vocês podem contar comigo também, dentro do possível, do que eu puder ajudar. Eu fico muito feliz mesmo em ajudar vocês e eu acredito muito no nosso trabalho, gente. Parabéns, viu? Grata. Muito bom. Bom, eu vou então agradecer a todos e todas que estiveram aí com a gente, interagindo no chat. Agradecer aos companheiros aí da enfermagem, né, que estão na linha de frente de várias possibilidades de atuação da enfermagem e falar para a gente que a gente precisa libertar a nossa mente, né, a gente precisa libertar a planta, que nem o André Marcelino, que acho que vocês devem conhecer, né? Ele fala que a maconha, do jeito que a gente conhece, é aquela maconha humilhada, né? Que é a prensada. Isso não tem nada a ver com maconha, né? A nossa luta é para ter a planta, né? Ela coisa maravilhosa, cheia de vida, aromática. E tem mais de 500 substâncias que a gente nem sabe direito para que funciona, né? E é tão potente. Então, a gente está aqui para lutar para que ela seja o mais acessível possível, né? Então, libertem a planta, libertem as nossas mentes. Acho que é um pouco isso. Ah, maravilhosas. A gente se encontra toda semana e, por mim, a gente ficaria conversando aqui horas, hein? Estou sentindo falta aí, inclusive, de um encontro presencial, para a gente fazer nossas vivências, né? Para fazer nossas partilhas. Quanto mais a gente partilha, mais a gente cresce, mais a gente aprende. Então, a minha fala, eu já me sinto muito representada, né, por tudo que vocês colocaram, e a minha fala de fechamento aqui é de agradecer mesmo a contribuição de vocês, de que vocês acreditaram, né, sentiram aí no coração o desejo de se juntarem, né, de chamar a gente até aqui. Então, eu estou aqui, inclusive, né, porque vocês em algum momento começaram a conversar e aqui da Paraíba eu escutei, de alguma forma isso chegou, reverberou, né? Fui parar lá em Marília para conhecer a Nayara e a Amanda pessoalmente e agora estamos juntas aqui na Sobeca. Tem sido assim um aprendizado maravilhoso, né? Eu já tive a oportunidade de contribuir, né, com alguns movimentos de cannabis, mas eu espero que as pessoas não fiquem chateadas, mas eu preciso dizer que essa vivência na Sobeca tem sido a minha grande realização enquanto mãe, né, de uma criança autista que usa cannabis, que uso para mim, que meu filho usa, que eu levo para todas as pessoas que eu posso
conversar, seja da minha família, seja nos atendimentos, seja nas associações. Como enfermeira, especialmente, eu passei muito tempo buscando o meu lugar, né? Trabalhando, mas sentindo quando você sente aquela lacuna do tipo, tá faltando alguma coisa. E aí, quando a gente se encontrou, quando a gente começou a conversar, quando a gente fez aquela mesa, quando a gente se juntou, né, para estruturar o que hoje é Sobeca, eu senti preencher essa lacuna e eu tenho aprendido muito com vocês e eu tenho me sentido muito honrada de estar nesse grupo. E não estou falando isso só para ficar bonito no vídeo, não, viu? É do fundo do coração. Então, quero dizer também para a Priscila, que está aqui interagindo, a Adriana, que eu vi que entrou, a Simone, enfim, todas as companheiras, companheiros e companheiros da Sobeca, que tem sido uma grata satisfação e que a gente está fazendo história. Eu espero que futuramente, né, nós possamos rever essa live, nos encontrar e conversar e dizer, poxa, olha como era 10 anos atrás, e que bom que a gente chegou aqui, que bom que a cannabis está livre, e que nós estamos livres, né, não só enquanto pessoas, enquanto mulheres, enquanto mães, mas enquanto enfermeiras, para que a gente possa estar trabalhando, né, com essa planta de poder, com essa erva medicinal maravilhosa, e que as evidências científicas, empíricas, as vivências, a sabedoria popular possam estar aí nos nutrindo, né, de informação e que a gente possa estar fazendo, cumprindo a nossa missão aqui, né, como enfermeiras, que é estar ajudando as pessoas a encontrarem o seu caminho, né, de cuidado, porque a gente é só facilitadora de tudo isso, né, cada um e cada uma é protagonista desse seu caminho terapêutico. E é isso, gratidão. E as pessoas que estão aqui interagindo com a gente também, eu fico grata. Tem Sigam uma a gente aí nas pergunta redes. importante, viu, Suzy? Né? Diga. Como que as pessoas fazem para se associar, para estar com a Ai, que gente? maravilha. Ah, olha, Já pode que nossa mandar. tesoureira, como que Nós as temos pessoas um. fazem para se associar à Sobeca, para participar com a gente? Você vai falar aí, Suzy? Pode falar. Manda. Olha, Ah, na se verdade, a gente tem no Instagram da Sobeca, né? A gente tem as informações de como se associar, né? Que tem que pagar a anuidade, né? Ela tem validade de 1 ano, e aí tem um valor diferenciado por categoria, quando é enfermeiro, quando é estudante de enfermagem, técnico de enfermagem, não é um valor alto, mas é para pagar os custos que a gente está tendo aí para formalização da entidade, né? Então, isso. Qualquer dúvida, manda uma mensagem aí no direct que a gente dá as informações, que a gente chama no WhatsApp, a gente manda o formulário, é um formulário simples de preencher, né? Inclusive, se associar é uma forma de ajudar, né, a Sobeca a caminhar. E a gente também está com a rifa aberta aí, né, com vários itens maravilhosos. Quem quiser contribuir, tem as informações também aqui no nosso Instagram. Nós ficaremos muito felizes. Nós estamos em processo de formalização. Foi feita essa pergunta também, né? Nós já fizemos a assembleia de fundação, as assembleias estão no canal do YouTube e já temos estatuto, né? Já estamos aí caminhando nesse processo, né, de formalização. Estamos no trâmite do cartório, né? Já com todas as documentações, enfim, estamos caminhando. A gente sabe que tem uma burocracia para seguir. Em breve a gente vai ter nosso CNPJ. E eu queria também fazer um apelo para que as pessoas que ainda estão aqui nos ouvindo ou que vão assistir essa live depois, né, que sejam de enfermagem, que sejam da saúde, que sejam do que for, chama a gente para a gente falar da enfermagem canábica, para a gente falar de cannabis, para a gente fazer reunião virtual, para a gente contribuir nos seminários, porque a gente precisa ter essa voz ecoando para que a gente some forças, né, tanto para a nossa atuação como nesse processo de regulamentação do uso da cannabis de forma terapêutica aqui no Brasil. Então, nós da Sobeca estamos disponíveis para contribuir, né, com esse trabalho educativo, né, em levar informações, em levar as evidências científicas, né, em fazer debate com as comunidades tradicionais também. Então, estamos aqui disponíveis para isso. Eu agradeço a atenção de vocês, desejo uma boa noite. E nos encontraremos em breve, tá? Vamos fazer outras lives para estar falando sobre a cannabis, porque tem muito para a gente partilhar. Nai, Amanda, Jaque, maravilhosas. Beijo, Beijos. gente. Gratidão
pelo tempo. Boa noite. Gratidão, gente. A live vai ficar salva, tá, pessoal? Beijo, gente. Boa noite.